Esta apresentação faz parte do nosso livro de comportamento do consumidor e do comprador e integra a unidade 4 desta obra, que aborda especificamente o processo decisório de compra. Na verdade, a tomada de decisão de compra é uma das partes centrais do comportamento do consumidor. Mas a maneira como as pessoas avaliam e escolhem produtos e o quanto elas pensam para fazer essas escolhas, isso varia muito, dependendo de dimensões como características do produto, grau de inovação que esse produto pode vir a ter, ou até mesmo o risco envolvido nessa decisão. Então, a decisão de compra é composta por uma série de etapas, de estágios, que resultam na seleção de um produto em detrimento de outras opções concorrentes. A tomada de decisão também nós vamos ver que nem sempre é racional, e os consumidores se fundamentam em diferentes regras de decisão quando avaliam as opções que estão disponíveis. E com frequência nós conseguimos identificar essas etapas que iremos apresentar a partir de agora. Então nós vamos adotar um modelo teórico composto de 7 estágios. Vocês muitas vezes vão encontrar alguns autores que abordam 5 estágios, mas nós vamos refletir a respeito de 7 possíveis etapas que todo consumidor pode executar para tomar uma decisão de compra. Todo indivíduo, em determinado momento, busca solucionar algum problema, seja de caráter individual ou até mesmo coletivo, envolvendo grupos de amigos, grupos de trabalho, ou até mesmo a experiência familiar. Essa solução de problema ela vai se dar muitas vezes pela aquisição de um bem ou de um serviço específico. E para realizar esta aquisição, existe um conjunto de etapas que integram um processo decisório de compra, que é o que nós vamos apresentar a vocês a partir de agora. Num primeiro momento, existe o despertar da necessidade de compra, ou seja, pode ocorrer algum fenômeno específico que vai fazer com que o consumidor reconheça a importância, a necessidade de adquirir algo para solucionar um problema. Logo após essa necessidade ser reconhecida, o consumidor irá buscar informações sobre como solucionar este problema. Que alternativas nós temos disponíveis para solução de problemas. Então, por exemplo, o indivíduo pode pesquisar quais são os produtos possíveis de serem utilizados para atender à necessidade que foi despertada. A partir da pesquisa que o consumidor faz, ele identifica diversas alternativas e, nesse momento, ele avalia os prós e contras de cada uma delas. Depois que ele avalia, de fato, as alternativas, ele vai fazer a escolha daquela que melhor se adapta à sua situação ou que melhor atenda à sua necessidade. E então ele executa a compra do bem ou do serviço. Logo após o processo de compra, a tendência é que ocorra o consumo ou ainda a utilização daquele bem para solucionar um problema ou atender à sua necessidade. Depois que o indivíduo usufruir do processo, seja do serviço, seja de um bem, ele avalia essa compra que fez, verificando se ela foi adequada ou não para atender a essa necessidade ou problema. E, por último, no caso específico dos bens, esse produto muitas vezes pode gerar algum resíduo, ou, pela sua utilização, ele será um dia descartado. E ele precisa decidir qual será a melhor maneira de fazer isso. A partir de agora, nós vamos detalhar cada um desses estágios, procurando exemplificar como eles podem ser compreendidos melhor em nossa atividade de compra.
O primeiro estágio do processo decisório de compra é o de reconhecimento da necessidade. É o que também chamamos de momento da ativação do processo, que acaba levando o consumidor a um conjunto de etapas que determina a compra e o consumo de um determinado produto. Este processo vai ocorrer em virtude de um estado de insatisfação experimentado pela pessoa, ou seja, a partir de estímulos internos, que podem ser estados de desconforto percebidos, seja ele de caráter físico, como por exemplo a fome, que eu vou fazer um sanduíche na minha cozinha para poder saciar, ou até mesmo psicológico, como por exemplo o tédio. Eu estou em casa num sábado à noite, tedioso, e resolvo sair até um bar para poder me distrair um pouco e minimizar essa sensação de tédio. E além disso também podem ser de estímulos externos que despertam essa necessidade, que são itens de informação presentes no mercado e que levam o cliente a reconhecer, a perceber um problema. Esses estímulos externos, por assim dizer, poderia ser, por exemplo, o aroma de um café, de uma cafeteria, ou de um pão recém-feito em uma padaria, ou ainda se eu enxergar um outdoor ou os arcos dourados do McDonald's, que podem servir como estímulos externos para gerar o reconhecimento de uma necessidade. Essas expressões interno e externo são geralmente utilizados para nós podermos compreender esses estímulos. Entretanto, nós podemos usar termos mais adequados, que seriam estímulos de problema e estímulos de solução. Um estímulo de problema é aquele em que o próprio problema é a fonte de informação, onde essa fonte pode estar dentro do cliente, como é o caso da fome, que eu comentei há pouco, ou fora dele, como, por exemplo, a roupa suja, ou o tênis velho, como é o caso que ilustra esta apresentação. Um estímulo, então, de solução, ele é a informação que emana da própria solução, onde a exposição a uma solução potencial pode gerar esse reconhecimento da necessidade ou ainda do problema, que foi como o exemplo que eu citei antes a respeito do aspecto externo, que o cheiro de pão recém-feito, recém-produzido, pode excitar o desejo do indivíduo de comer pães, enfim. No caso de uma mulher, a exposição a um novo corte, a um novo modelo de vestido, pode fazer a mulher perceber que ele vai ser perfeito para ela utilizar numa festa, numa balada. Ou assistir um comercial sobre anticaspa na televisão pode fazer uma pessoa reconhecer a necessidade de ele fazer um tratamento, já que ele tem especificamente esse problema. Uma exposição de tênis em uma vitrine também pode fazer a pessoa lembrar que ela possui um tênis velho, rasgado, em péssimo estado em casa e que ele precisa, talvez, substituí-lo por um tênis mais adequado, um tênis mais novo. Então, todos estes exemplos, de alguma forma, servem como estímulo para o reconhecimento da necessidade ou o reconhecimento do problema. Mas é claro que, dependendo do estado de necessidade, os consumidores darão diferentes graus de importância à decisão. Quando a necessidade for mais urgente, como por exemplo de aspectos relacionados à saúde, será um evento mais significativo do que simplesmente saciar a vontade de beber um refrigerante, por exemplo. Vamos falar um pouco, então, a respeito dos fatores que ativam a necessidade, sendo que um deles pode ser o próprio tempo. Então, a simples passagem temporal pode ser um ativador de necessidade de consumo, como, por exemplo, uma refeição. À medida que o tempo passa, se eu acordei pela manhã, tomei um café,
As horas que antecedem o almoço servem para ativar a fome, que é uma característica inerente aos seres vivos, o que faz que quando se aproxime o horário do meio-dia, eu sinta a necessidade de me alimentar novamente. Então, eu vou me deslocar até um restaurante ou até a minha casa para almoçar. Assim como o passar dos dias podem fazer com que o meu cabelo cresça, onde em um determinado momento eu terei que utilizar dos serviços de um cabeleireiro, por exemplo, para cortar o cabelo. Ou, no caso de uma manicure, para fazer ou cortar as unhas. Então percebam que o simples passar do tempo é de fato um ativador de necessidade. O tempo também pode influenciar no estado desejado à medida que envelhecemos, por exemplo. Então, quando jovem, pode ser que eu tenha um farto cabelo, onde eu uso shampoo para realçar esse cabelo, para deixá-lo mais solto, etc. Porém, à medida que estou ficando mais velho, eu começo a perder cabelo. Então, ao invés de eu utilizar um shampoo exatamente para realçar alguns aspectos do cabelo, deixá-lo mais sedoso, eu começo a me preocupar mais com outro tipo de produto, como, por exemplo, um shampoo anti-queda. Quando jovem, eu posso gostar de frequentar bares com música ao vivo, com um som alto, com muita agitação, mas talvez na medida que o tempo passe eu acabe trocando esse bar por um restaurante com uma música mais suave, com um volume mais baixo e com o convívio de outras pessoas mais ou menos numa mesma faixa etária. Então percebam também que o simples fato de envelhecermos também pressupõe ativação de necessidades distintas. Existem ainda mudanças circunstanciais que também ativam a necessidade. Elas podem ser então ativadas devido a algumas mudanças expressivas na nossa vida, como por exemplo uma formatura vai exigir que eu busque um espaço para ser alugado para montar o meu escritório de consultoria, por exemplo. Um casamento talvez vai ativar a necessidade de eu construir um imóvel ou adquirir um imóvel para abrigar a minha família. Ou ainda um novo emprego, talvez exija que eu tenha que frequentar esse espaço profissional de terno e gravata, o que vai ativar a necessidade de eu consumir um vestuário de acordo com a profissão ou com o cargo que estarei exercendo a partir daí. E essas circunstâncias, por assim dizer, podem ser geradas a partir de mudanças também na própria família. Isso também pode despertar a necessidade da aquisição, do consumo de um determinado produto. Por exemplo, se eu acabei de casar, somos até os primeiros anos de casamento somente 2 pessoas na unidade familiar, mas a minha esposa engravida. E enquanto era somente eu e minha esposa, nós tínhamos uma Saveiro, por exemplo, ou uma Montana. Quando a minha esposa for fazer o ultrassom, digamos, descobre que está grávida de trigêmeos. Portanto, possivelmente uma Montana, ou possivelmente não, obviamente uma Montana não será mais o veículo adequado para essa família. Então, talvez eu tenha que buscar um veículo de porte maior, um sedã, para que eu possa transportar, além da minha esposa, outro fator que ativa a necessidade é a própria aquisição de um produto. Ele pode motivar a necessidade de produtos adicionais. Por exemplo, se eu acabei de adquirir um imóvel, uma casa nova, ou talvez não tão nova assim, eu percebo que essa casa necessita de uma pequena reforma. Então, talvez eu precise comprar tinta, material para reforma, grades para proteger a casa, ou seja, a aquisição de um bem ela pode implicar na aquisição de outros complementares. No caso de um móvel, eu comprei uma estante, por exemplo, ou um rack. Então, provavelmente vou precisar ter outros objetos, às vezes, para decorar essa estante ou esse rack, uma televisão, um vaso, um porta-retrato, e eu acabo adquirindo outros produtos nesse sentido.
Se eu acabei de adquirir um carro, quem sabe eu preciso contratar um seguro para esse carro, que é um outro produto, ou seja, um serviço que eu preciso consumir, talvez, para me dar uma segurança maior. Ou ainda, como no exemplo anterior, se eu for comprar uma roupa, por exemplo, um terno, mas eu percebo também que eu não posso usar ternos com tênis, e eu somente tenho tênis no meu armário. Então, o fato de eu comprar um terno implica que eu necessito também comprar meias, talvez sociais, um sapato mais específico para usar com esse vestuário, um cinto, uma gravata e assim sucessivamente. Outro fator que ativa é o próprio consumo de um produto. Então, o consumo real pode adicionar o reconhecimento de uma necessidade futura. Por exemplo, eu fui tomar o café da manhã, hoje, e percebi que utilizei as 2 últimas fatias de pão para poder fazer o meu sanduíche. Então, provavelmente, quando eu vier a fazer um lanche ou tomar café novamente, não teremos mais pão em casa. Então, neste caso, o reconhecimento da necessidade ele ocorre por causa de uma necessidade antecipada no futuro imediato, resultante de uma mudança da situação agora, da situação real. Da mesma forma que se eu estiver acionando uma lâmpada em casa e percebo que essa lâmpada sistematicamente está piscando, isso quer dizer que provavelmente está chegando o final da vida útil dessa lâmpada e provavelmente eu terei que adquirir uma nova para substituir essa antiga. E é claro, um dos fatores mais utilizados pelos profissionais de marketing são as próprias influências geradas pelas empresas, pelas marcas, por meio da propaganda, da promoção e do processo de venda, que procuram estimular a conscientização dos consumidores sobre suas necessidades. Então, se eu estou apresentando uma propaganda de um veículo, eu possuo uma família grande, e há um veículo disponível que é bastante espaçoso para eu levar toda a família, inclusive mostrando que eu posso rebater os bancos deste veículo, muitas vezes para levar uma carga maior, uma bicicleta ou uma bagagem mais pesada. Isso pode me determinar um aspecto de solução de problema que talvez de fato eu tenha e encontre naquela propaganda o veículo, o produto que melhor vai atender. Quando o consumidor percebe que essa necessidade pode ser satisfeita pela compra e consumo de um produto, ele passa ao estágio de busca de informações. Essa busca pode ser de natureza interna, ou seja, pode fazer uso da própria memória, buscando lembrar, por exemplo, no caso de um sapato, que lojas que essa pessoa lembra que vendem calçados, quais são as marcas que ela conhece, que identifica e que avalia como interessante. Ou ainda, essa busca pode ser externa, a partir do próprio mercado, onde a pessoa poderá ler revistas sobre moda, buscando informações sobre calçados, assistir a propagandas de televisão, ouvir propagandas de rádio, ou até mesmo sair com o seu companheiro ou companheira para ver vitrines em lojas de calçados, buscando informações sobre as possibilidades, sobre a variedade e alternativas de calçado que estão disponíveis para a venda. Essa procura de informações pode variar bastante entre os consumidores e também depende do tipo de produto que está sendo vendido. Eles podem manifestar comportamentos opostos em algumas situações. Então, os bens chamados de baixo envolvimento, talvez eu não precise interagir com o bem para fazer uma aquisição. Por exemplo, a compra de um Blu-ray, a compra de um livro, não é necessário talvez tocar o produto. Todo mundo sabe que um Blu-ray é um disco plástico com um furinho no centro. Então eu posso comprar até mesmo à distância pela internet. Já outros produtos, talvez as pessoas prefiram visitar o ponto de venda para executar a compra. Como é o caso, talvez, de uma roupa, onde o caimento da roupa, o toque do tecido também é um fator importante, que vai além do aspecto visual. Até mesmo um calçado, eu posso até mesmo assistir a propaganda daquela marca na televisão,
mas fazer questão de visitar o ponto de venda para provar o produto e ver se aquela numeração de fato se adapta bem ao meu pé. Então, essa busca externa, impelido então por uma decisão de compra futura, ela é conhecida como uma busca pré-compra. Estou avaliando de fato as possibilidades que eu tenho, quais são as alternativas, que informações são necessárias para executar a melhor compra possível. E ainda esse tipo de busca externa pode ser comparado com outro tipo, chamado busca continuada. Então nós temos uma busca que ela pode ser ad hoc, ou seja, para atender a um problema específico que tenho. Meu calçado está velho, preciso de um calçado novo. Então eu tenho um problema imediato, ou em algumas situações ela pode ser contínua, a busca de informações, como por exemplo os assinantes da revista Quatro Rodas. Essas pessoas estão recebendo sistematicamente, continuamente, informações sobre veículos. Então, possivelmente, quando eles forem fazer uma nova troca de carro, já terão um volume suficiente de informações para fazer a melhor escolha possível. Assim como existe a revista Casa e Construção, que pode subsidiar uma pessoa quando ela for fazer uma futura reforma ou decoração da casa, sobre quais objetos e que estilo é mais adequado àquele ambiente. Assim como algumas pessoas assinam a revista Viagem. Mesmo que elas não estejam viajando o tempo todo, elas estão continuamente se informando sobre destinos turísticos que podem vir a visitar no futuro. A avaliação de alternativas acontece quando uma alternativa de escolha é avaliada e atende ou busca atender às necessidades do consumidor. Então, essa aquisição de informação sobre um produto leva o indivíduo a fazer alguma avaliação que pode ajudar a guiar a busca posterior. Por exemplo, a pessoa está comprando sapatos e começa a ter, dentre as diversas alternativas possíveis, preços muito distintos. Então, algumas pessoas podem achar o preço de um sapato alto demais, o que motiva talvez a sair daquela loja e buscar uma outra, tentando verificar se nesta outra loja existe um sapato similar com um preço mais atrativo. Cabe salientar também que geralmente a etapa de avaliação de alternativas ocorre de forma simultânea à busca de informações, pois os indivíduos aceitam as informações que recebem, muitas vezes distorcem ou até as rejeitam à medida que elas vão sendo incorporadas pelo sujeito. Então, nós podemos ter aspectos como marca, design, estilo, cada um desses atributos com uma hierarquia de importância distinta para cada consumidor. E ele vai, é claro, considerar aquelas que julgar mais significativas no momento da escolha. Então, os consumidores variam de acordo com os atributos que eles consideram mais significativos e a importância associada a cada atributo. Se eu sou uma pessoa que estou com restrições financeiras, talvez o meu atributo fundamental na escolha do sapato será o preço. Já em outra situação, a pessoa está buscando um sapato para um baile de gala ou até mesmo para um evento social de alto nível. Neste caso, talvez o preço não seja o aspecto mais significativo, mas talvez o estilo ou status, onde nós temos talvez o design e a marca como atributos mais importantes que o preço. Na medida em que a pessoa desempenha uma boa avaliação das alternativas disponíveis, logo após ela executa o processo de compra, ou seja, o processo de troca entre a mercadoria e os recursos financeiros que a pessoa dispõe. Mas é claro que para o consumidor tomar uma decisão aceitável, é interessante que mais de uma alternativa esteja disponível, até mesmo para que se faça uma avaliação mais criteriosa do processo de compra e minimize talvez alguma possível insatisfação a pessoa se deparar posteriormente a uma alternativa mais adequada de compra.
Então, uma pessoa também próxima do consumidor pode ajudar a fazer uma escolha melhor. Então, muitas vezes, o próprio vendedor pode dar boas sugestões para a pessoa tomar a melhor decisão de compra, ou até mesmo um amigo pode estimular esse processo, especialmente as mulheres, elas tendem a se influenciar mutuamente no processo de compra, tanto que o tempo médio de compra, quando as mulheres vão acompanhadas de uma outra mulher, ele é muito maior e geralmente resulta num ticket médio mais intenso, maior também. Então, eles acabam se influenciando mutuamente no processo. Quanto em algumas situações também pode ser uma influência negativa, onde talvez o consumidor que irá de fato usufruir do produto escolha um objeto que goste mais, mas ele é influenciado negativamente por outra pessoa que acha que aquele produto não é o mais adequado. Então, muitas vezes, quem está acompanhando ou sugerindo, ao invés de ratificar a escolha, acaba desestimulando o indivíduo a comprar. E nesse estágio de compra também podem surgir algumas situações imprevistas que influenciam essa decisão. Se eu estou pensando, por exemplo, em comprar um carro novo ou trocar de carro, já escolhi o modelo, sei qual é a marca, sei quais são as alternativas de compra, mas por uma circunstância eu acabo perdendo o emprego, ou seja, não terei mais recursos para arcar talvez com o financiamento. Então isso pode desestimular o processo. Assim como eu estou decidido a comprar um sapato, a comprar um calçado da marca XYZ, vou até a loja que vende essas marcas e ao chegar lá, eu, apesar de gostar e querer o produto, o vendedor que vai executar a venda está desestimulado, trata mal o cliente, não oferece o produto da forma adequada, é antipático. Então, este fator circunstancial também pode acabar por encerrar o processo e desestimular a compra de um produto. E para algumas categorias de produto também existem períodos sazonais, ou seja, períodos onde a compra é mais favorável ao consumidor. Existe um momento mais oportuno para fazê-la. Como, por exemplo, no caso de frutas da estação, elas sempre tendem a custar menos que aquelas frutas que estão fora dessa estação. Como, por exemplo, os incentivos do governo com redução de IPI para a linha branca, no caso de geladeiras e fogões, tornam mais suscetível ou mais facilitada a compra no período onde há essa isenção, essa redução. Assim como no caso dos veículos, que com a redução do IPI, houve um aumento na procura por veículos novos. Então, é possível também usar fatores sazonais favoráveis que estimulam a compra em determinado período. E no processo de compra, os consumidores podem ser classificados em 3 grandes categorias, segundo a sua intenção de compra. Ou seja, a compra ela pode ser num momento totalmente planejada, onde tanto o produto quanto a marca deste produto são escolhidos já com uma certa antecedência. Ou seja, eu sei que preciso de um sapato mais social da marca X. Então eu já saio da minha casa, vou até a loja com essa decisão totalmente definida. Uma outra possibilidade seria a compra parcialmente planejada, onde há uma intenção de comprar um produto, mas a escolha da marca é adiada até a compra ser completada. Usando um exemplo similar, eu preciso comprar um sapato social, só que eu não sei ainda quais são as marcas disponíveis. Então eu saio já com o intuito de adquirir um produto específico, entretanto, a alternativa de escolha, muitas vezes o modelo bem específico de sapato social e sua respectiva marca, eu acabo escolhendo no ponto de venda. E existe ainda a compra não planejada, onde tanto o produto e a marca são escolhidos no ponto de venda.
Isso pode ser estimulado, por exemplo, por uma boa vitrine, onde a pessoa está caminhando pelo shopping ou pela rua, e o fato de ter uma vitrine bem posicionada com um sapato social que chame bastante atenção, pode de novo despertar a necessidade da pessoa em adquirir um produto, pois ela talvez saiba que o sapato social que ela tem em casa está velho, que aquele fator presente no ponto de venda a estimule a executar a compra desse produto, mesmo não planejado, e a escolha da marca neste mesmo ponto. Após a compra, ocorre o processo de consumo ou da utilização do produto que foi adquirido. Esta é uma etapa incorporada por alguns autores mais recentemente, porque antigamente o estudo do consumo em si não atraía muitas pesquisas a respeito do comportamento do consumidor, porque o propósito principal era somente fechar a venda. Porém, se sabe que se você vender simplesmente um produto e não der as informações adequadas para o indivíduo utilizar esse produto, pode-se gerar aí um estágio de insatisfação, um fracasso no desempenho desse produto que não vai ser aceito por esse comprador. E ele pode, muitas vezes, evitar essa marca numa compra futura porque não utilizou corretamente o produto, ou pelo menos não foi instruído para fazê-lo de forma adequada. Então, as empresas, as marcas se preocupam, além do processo de venda, em que o consumidor faça o melhor uso possível daquele produto, porque isso pode vir a garantir novamente uma venda futura para essa mesma empresa, para essa mesma marca. Essa falta de informação pode fazer com que o indivíduo aborte o processo de consumo. Por exemplo, essa pessoa comprou um saca-rolhas para poder abrir suas garrafas de vinho, entretanto, não recebeu informações adequadas de como manipular este produto. Então, ele tem inúmeras dificuldades ao utilizar para poder abrir a sua garrafa de vinho. Após talvez várias tentativas, ele acaba desistindo de utilizar aquele produto e descartando o mesmo. Ou ainda ele acaba comprando o produto, esse produto fica armazenado, ele esquece de utilizar e acaba vencendo, ou seja, ultrapassando o prazo de validade, o que impele, o que o obriga a abortar o processo de consumo. Portanto, um importante aspecto desta etapa é o momento em que o consumo ocorre. Em muitos casos, é claro, a compra e o consumo caminham lado a lado. Por exemplo, se eu vou comprar um ingresso para assistir um show, eu imediatamente faço a aquisição e de imediato já usufruo do produto, nesse caso de um serviço. Da mesma forma, na maneira que eu vou a um restaurante fazer uma refeição, eu pago pela refeição e já executo o processo, né, de ingestão do alimento naquele momento. Se eu vou passar, por exemplo, com o meu carro num lava-jato, à medida que eu já estou dentro do veículo, o próprio carro já está sendo lavado, eu já pago e isso ocorre simultaneamente. Entretanto, em outras ocasiões, a compra é feita sem o exato conhecimento de quando propriamente esse consumo vai ocorrer. No caso, eu vou comprar uma lata de ervilha, vou comprar um alimento, ela acaba sendo adquirido na minha última ida ao supermercado e vai ser guardado na minha prateleira ou alguns produtos no meu refrigerador até que eu decida consumir esse produto. Então aqui vai uma dica. Quando a decisão de consumir é feita de forma independente da decisão inicial de compra, pode ser melhor para uma empresa considerar concentrar os esforços de propaganda, por exemplo, no incentivo ao consumo, ao invés de focar exclusivamente no incentivo à compra. Porque se a pessoa comprar e não utilizar e aquele produto está lá na prateleira, isso possivelmente impede uma nova compra do produto. Então é interessante que o indivíduo compre e consuma de imediato, ou consuma brevemente, para poder estimular uma futura compra numa outra ida no supermercado ou numa outra propaganda, por exemplo. E para efeitos de estudos de marketing com relação ao produto, é interessante ainda investigar outras questões. Por exemplo,
onde o consumo deste produto costuma ocorrer, como as pessoas de fato consomem esse produto, quanto, ou seja, em que quantidade essas pessoas consomem a cada vez que usufruem dele. Todas essas questões ajudam a definir melhores estratégias para você tanto ofertar o produto, quanto até mesmo para produzir quantidade, tamanho de embalagem, volume, apelos de utilização. Tudo isso está em torno do ato de consumir, e as informações coletadas nesse sentido dão importantes subsídios aos profissionais de marketing para identificarem futuras estratégias. E esse processo de consumo, para finalizar essa parte, ele pode ser abortado muitas vezes também devido ao arrependimento do comprador. É o que nós podemos chamar de dissonância cognitiva. Essa dissonância surge quando há um certo conflito durante a escolha entre duas alternativas de produto. Ou seja, o indivíduo busca reduzir esse estado de tensão, essa dissonância, buscando eliminar um desagrado com relação à escolha que está fazendo. A dissonância geralmente ocorre quando um comprador precisa fazer uma escolha entre dois produtos. Ambos os produtos possuem pontos positivos e pontos negativos. Escolhendo um produto e não outro, a pessoa obtém os pontos negativos do produto escolhido e perde os pontos positivos do produto que não foi escolhido. Então, essa perda, por assim dizer, cria esse estado de desagradável, insatisfatório, dissonante, que a pessoa, de alguma maneira, tenta reduzir. Ou seja, a pessoa fica refletindo, será que, de fato, eu ter optado por esse sapato foi a melhor alternativa? E aquele outro que eu deixei na loja, será que não seria a melhor escolha e a escolha que eu deveria ter feito? Então chega um momento onde as pessoas tentam se convencer, por assim dizer, depois da compra, de que a escolha que foi feita era a mais inteligente de fato, buscando talvez motivos adicionais para sustentar que a alternativa escolhida foi a melhor, né? Ou ainda buscando falhas naquela opção que foi rejeitada, naquele sapato que ficou na loja. Então, muitas vezes, a propaganda, mas principalmente o vendedor, ele tem uma tarefa importantíssima no sentido de minimizar essa possível dissonância, buscando fazer com que o comprador tenha o máximo de convicção possível de que a alternativa de escolha que ele fez foi a mais adequada, foi a melhor que satisfaz esse consumidor, é a melhor solução de problema possível para que. Após o processo de consumo, a pessoa passa à etapa de avaliação pós-compra, onde o consumidor vai mostrar um estado satisfatório ou insatisfatório com relação ao produto que foi adquirido. A satisfação podemos conceituar como uma avaliação pós-consumo, onde a alternativa escolhida pela pessoa atende ou pode até mesmo exceder as expectativas desse usuário. A satisfação, então, é um elemento importante para reforçar a lealdade, porém, cabe salientar que, de fato, ela somente vai poder ser mensurada após o indivíduo usufruir da experiência, como no caso de um show. Ele somente vai saber se o show é bom ou é ruim após assistir o espetáculo, ou até mesmo de um produto, como no caso o sapato. Se o sapato foi o mais adequado para aquele evento que participei, se ele foi confortável ou não, se ele é bonito e combinou bem com as roupas, por aí vai. Se houver insatisfação, essa insatisfação pode gerar um descontentamento que leva o indivíduo a reclamar para outras pessoas ou para a empresa que vendeu com relação a esse produto. E muitas vezes gera o que chamamos de boca a boca negativo. Em algumas situações, inclusive, a tendência é que as pessoas
publicizem essa insatisfação para muito mais pessoas pelo fato de ser insatisfatório do que se o sapato atendesse satisfatoriamente às suas necessidades. E, é claro, em outras situações, quando o estado de insatisfação é mais exacerbado ainda, algumas pessoas vão buscar seus direitos, inclusive movendo processos contra empresas ou contra os produtos especificamente, obtendo ou buscando obter algum tipo de reparação ou em função de algum dano que o produto possa ter gerado para essa pessoa ou para sua imagem. Essa avaliação pós-compra retorna ao campo mental do indivíduo em forma de experiência, ou seja, o sujeito aprende com o processo a partir da avaliação do produto e faz os registros deste aprendizado em sua memória, que ele pode resgatar em determinado momento quando for executar uma compra futura similar. Então, como nós já destacamos em unidades anteriores, o processo de aprendizagem é um importante componente da formação do consumidor enquanto indivíduo. E este processo pós-compra inclui 4 passos. Ou seja, o sujeito ele busca confirmar se a decisão de compra que ele tomou foi a mais adequada, a partir principalmente da avaliação da experiência que teve enquanto compra e consumo do produto. A partir desse consumo, ele vai categorizar a experiência em sendo satisfatória ou até mesmo insatisfatória e dará uma resposta futura à empresa ou à marca. Ou seja, se a resposta for insatisfatória, se a avaliação for insatisfatória, ele poderá abandonar as aquisições, as compras daquela marca ou daquela organização. Outra, ele pode reclamar, manifestando o seu estado insatisfatório. E o interessante, cabe a gente chamar a atenção, a reclamação é um fato favorável à empresa. Muitas empresas consideram o reclamante como um sujeito chato, impertinente, quando na verdade o reclamante ele está fazendo isso para que um estado indesejado seja resolvido. Ou seja, muitas pessoas que reclamam porque querem continuar sendo clientes daquela empresa. Então, eu devo ter um bom sistema de gerenciamento de reclamações buscando dar a resposta adequada, porque o sujeito que reclama pode me permitir, enquanto empresa, corrigir problemas do meu serviço, problemas do meu produto, que talvez muitas outras pessoas não tiveram coragem de reclamar. Então, essas pessoas devem ser, inclusive, valorizadas pelo ato de reclamar. E outra resposta futura pode ser, é claro, a lealdade. Ou seja, o meu estado foi altamente satisfatório, ou até mesmo o produto excedeu as minhas expectativas, e em virtude disso eu vou. E a etapa do descarte é uma etapa um pouco mais recente, também incorporada ao processo decisório. E, embora esta etapa sempre tenha existido no consumo, ele somente mais recentemente começou a aparecer como um elemento de pesquisa e, muitas vezes, um foco de estratégia de marketing. Então, várias empresas hoje estão se utilizando do marketing societal, por assim dizer, estimulando as pessoas a reciclarem produtos, a conservarem o meio ambiente, como uma forma também de reforço do compromisso social dessas empresas. Entretanto, em alguns momentos, é difícil as pessoas se livrarem ou descartarem alguns produtos, porque muitos formam laços psicológicos com os itens que consumiram, que compraram. E muitas vezes colocam ele num pedestal especial. Por exemplo, existe uma camisa velha, surrada de um time de futebol,
mas que a pessoa não coloca no lixo em hipótese alguma, porque aquela é a camiseta da sorte. E que em todo jogo do seu time preferido, ela acaba vestindo aquela camiseta velha. Então, em algumas situações, o próprio descarte recebe resistências em função da relação mental do indivíduo, do sujeito, com um objeto que ele comprou. Mas falando em termos mais amplos, o descarte poderia ser dividido em 3 categorias principais. Existe o descarte direto, como por exemplo, uma pessoa se utiliza de uma lata de ervilhas, usufrui do produto em si, do alimento, e descarta a lata, colocando ela no lixo. Existe ainda a possibilidade de reciclagem, onde nós podemos consumir um produto ou parte do produto e o elemento residual pode ser reaproveitado. Por exemplo, as pessoas podem guardar as cascas de frutas, de legumes e fazer compostagem, ou seja, produzir adubo para poder utilizar futuramente no plantio de flores, de uma horta ou algo do gênero. Ou ainda a reciclagem pode ser, você tem um produto, por exemplo, uma calça, e essa calça com o tempo vai ficando velha e você mais tarde resolve customizar essa calça, transformá-la numa bermuda ou em algo assim, reaproveitando aquele produto que talvez merecesse somente ser descartado. E outra forma de descarte é o que nós chamamos de remarketing, ou seja, transformar esse produto em algum tipo de receita de valores financeiros numa troca futura. Então, há pessoas que negociam, às vezes, alguns resíduos como uma forma de gerar recurso, ou em algumas situações, por exemplo, no caso de um veículo, você tem um veículo usado, mas quando for trocar de carro, quando for comprar um outro, você não coloca o seu veículo velho no ferro velho. Você usa aquele veículo usado como abatimento de parte do valor daquele outro carro mais novo que você está comprando. Então, isso nós chamamos de remarketing. E é claro, acho que nós podemos chamar a atenção que o varejo, como é a organização, a empresa que entra em contato direto com o consumidor final, eles têm um papel muito importante em todo o processo decisório de compra, e inclusive no descarte. Há inclusive campanhas hoje de supermercados incentivando as pessoas a utilizarem sacolas retornáveis, por exemplo, para minimizar o uso das sacolas plásticas e, como consequência, também reduzir a quantidade de lixo gerado a partir delas. Antes de encerrarmos nossa apresentação a respeito do processo decisório de compra, cabe ressaltar que a tomada de decisão de compra de um consumidor pode variar dependendo, é claro, do tipo de produto que está sendo adquirido. Esses produtos podem ser classificados como de alto ou de baixo envolvimento. E da mesma forma, os produtos podem apresentar ou não diferenças significativas entre as marcas. Relacionando os graus de envolvimento com as possíveis diferenças entre as marcas, nós formatamos 4 processos de decisão de compra. Quando a tomada de decisão é complexa, significa que os consumidores estão altamente envolvidos nessa compra e conhecem todas as diferenças significativas entre as marcas existentes. Geralmente estão envolvidos aqui aqueles produtos mais caros ou com um status mais elevado, como por exemplo um carro importado. O indivíduo que está interessado em um veículo importado, ele conhece as diferenças entre as marcas como BMW, Audi, Mercedes e consegue avaliar criteriosamente cada uma delas. Nesse caso, o consumidor busca informações que o convençam que a escolha que ele está fazendo é a que lhe trará maiores benefícios. Um vendedor, por exemplo, nesse caso, precisa estar consciente disso e disposto também a passar todas as informações necessárias para que o consumidor se decida e se sinta seguro com a compra, minimizando a chamada dissonância cognitiva. Isso, na verdade, é um processo de aprendizagem,
onde ele acaba desenvolvendo crenças sobre o produto, atitudes e depois acaba decidindo qual será a sua opção. Como uma compra mais complexa, para esse tipo de produto, por exemplo, é conveniente usar mídias impressas muitas vezes, revistas, publicações especializadas que sejam capazes de divulgar com maiores detalhes as características das marcas e, sobretudo, apresentando claramente esses maiores benefícios. Outros exemplos nessa mesma categoria de decisão complexa poderiam ser os tablets, notebooks, smartphones e produtos tecnológicos dessa natureza. Quando existe um produto de alto envolvimento e há poucas diferenças entre as marcas, muitas vezes o consumidor opta por privilegiar uma lealdade maior à marca. Neste caso, chama-se também esse quadrante de comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida. Vamos só relembrar o que é essa dissonância cognitiva. Ela ocorre logo depois da decisão de compra. Na verdade, é aquele estágio onde o indivíduo pode ter um certo remorso, pois há alguma dúvida nesse consumidor para saber se a alternativa que ele escolheu era de fato a melhor. Neste caso, a compra também pode ser cara, ocorre com uma frequência menor e pode envolver um certo grau de risco. A diferença é que não existem muitas vezes grandes distorções, diferenças entre as marcas. Isso acaba agilizando esse processo de compra. E o consumidor geralmente vai comprar motivado pelo preço ou por uma compra mais conveniente. Aqui, talvez o processo de aprendizado é um pouco diferente. O consumidor primeiro decide pela compra, depois acaba adquirindo algumas crenças sobre o produto e somente por último toma uma atitude. Nesse caso, a estratégia de marketing deve focar essas crenças e avaliações que ajudem o consumidor a se sentir bem com a compra realizada. Aqui nós poderíamos exemplificar um imóvel. Muitas vezes, os imóveis talvez não tenham muitas diferenças significativas entre si, porém, muitas vezes o consumidor escolhe pela construtora que o idealizou, que projetou, enfim, que colocou o edifício ou a casa em pé. O respaldo, status e know-how muitas vezes faz com que algumas prestadoras de serviços dessa natureza sejam mais privilegiadas por conseguirem agregar mais valor às suas marcas. Também na escolha talvez de um piso, de um carpete, de um porcelanato para uma casa, às vezes o consumidor não tem condições de avaliar sistematicamente aquela compra, embora ele esteja altamente envolvido no processo. Então, muitas vezes, ele vai optar por uma marca mais conhecida que transforma, digamos, essa opção numa segurança maior de escolha. Já quando temos um produto de baixo envolvimento e existem diferenças significativas entre as marcas, nós temos uma tomada de decisão limitada. E nesse quadrante, o consumidor terá um comportamento de compra que busca variedade. Então, nesse tipo de compra existe um baixo envolvimento do consumidor, mas uma clara distinção entre as marcas. Vamos pegar, por exemplo, os biscoitos recheados. O biscoito é um produto de baixo envolvimento, porém, nós sabemos que esses biscoitos recheados possuem inúmeras diferenças entre as marcas existentes no mercado. Nós temos a marca Bono, Negresco, Isabela, Tostini, Sparati e diversas outras que demonstram diferenças muito expressivas entre elas. Neste caso, então, o consumidor é obrigado a realizar escolhas de marcas. Essas escolhas ocorrem muitas vezes em função da variedade, não só da insatisfação. Por exemplo, ao comprar um sorvete, o consumidor avalia o produto, o sorvete em si, durante o processo de consumo. Numa nova compra, ele poderá escolher outra marca ou um sabor diferente se aquele anterior não agradou. Por exemplo, no mercado de sorvetes, nós temos duas empresas muito conhecidas, como a Kibon e a Nestlé. Ambas possuem o sorvete tipo passas ao rum. Digamos que eu experimente inicialmente o da Nestlé, por achar que a marca também tem um bom respaldo e faça produtos muito bons. Mas na próxima
decisão eu acabo trocando pela Que Bom, exatamente buscando equiparar as marcas e verificar qual vai ser o sabor mais adequado ao seu paladar. Para esse tipo de produto, uma estratégia interessante seria estimular a variedade, ofertando preços diferenciados, amostras grátis, lançando variações de um mesmo produto e estimulando o consumidor a experimentar coisas novas. Ao relacionarmos o baixo envolvimento com relação ao produto e poucas diferenças entre as marcas, nós temos uma inércia no processo de decisão de compra. É quando temos um comportamento de compra habitual. Na verdade, esse é o tipo de compra mais comum e geralmente ocorre com a compra de produtos baratos e adquiridos com bastante frequência. Então, nesse caso, nós não temos diferenças muito significativas entre as marcas e talvez por isso não haja também lealdade de marca. Nesse caso, então, os consumidores não buscam muitas informações sobre as marcas e nem sequer avaliam suas características. Eles são relativamente passivos às informações que vêm da televisão ou da mídia impressa. E geralmente, quando se anuncia esse tipo de produto, se deve destacar essencialmente os seus atributos-chave, uma vez que nós estamos tentando convencer a pessoa a experimentar o produto. Geralmente podemos reforçar isso com imagens e símbolos visuais com presença forte, que facilitam a lembrança e alguma, talvez, associação com marca. Se pode ainda fazer promoção de venda, focar anúncios em televisão, anúncios mais curtos, procurando estimular, claro, o consumo. Então nós temos aqui alguns produtos de higiene como exemplos, palitos de fósforo, onde não temos uma decisão complexa e a marca às vezes não faz muita diferença, álcool para limpeza doméstica, produtos geralmente que são compras às vezes não planejadas, inclusive, onde a compra de fato é habitual. Bem, com essa fala nós encerramos a unidade referente ao processo decisório de compra. Lembrando vocês que nós realizamos comentários a respeito de 7 possíveis etapas que podem compor o processo decisório de compra, que seria reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, compra, consumo, avaliação pós-compra e descarte. Cabe ainda enfatizar que vocês talvez lerão alguns livros, alguns artigos a respeito deste processo decisório de compra, e boa parte dos autores utiliza-se de 5 etapas, que seria reconhecimento da necessidade, busca de informações, avaliação de alternativas, compra e avaliação pós-compra. E muitos desses autores não abrem espaços específicos para tratar do consumo e do descarte, mas mesmo assim é uma teoria advinda de outra, onde o grupo dos 7 estágios torna a reflexão um pouco mais complexa. Bem, com isso encerramos mais uma unidade do nosso livro de comportamento do consumidor do comprador. Espero que possam ter aproveitado essas reflexões a respeito do processo decisório e novamente chamo vocês para o debate em nossos fóruns, onde vocês podem colocar as suas vivências a partir deste processo decisório ou ainda esclarecer dúvidas se julgarem pertinente. Bons estudos a todos!